Boa noite, turma, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção para vocês aqui do exercício da aula 17. Então eu já estou com o roteiro aberto aqui e é importante, né, vocês lerem o roteiro com muita atenção, porque a gente tem muitas informações presentes lá. Então aqui a gente tem o roteiro, está pedindo para abrir o arquivo NEP03, que está na pasta compartilhada. Então eu já tenho esse arquivo aberto aqui e a gente vai prosseguir nas explicações que a gente tem aqui no nosso roteiro. Então aqui está escrito planilha 1, o que é isso? Lá no nosso arquivo a gente tem aqui duas planilhas, então a planilha 1 e a planilha 2. A gente viu que pode trabalhar com várias planilhas dentro de um arquivo, né? Então aquilo lá vai explicar o que é a planilha 1 e o que deve ser feito nessa planilha. Então, a planilha 1 possui a relação de alunos e suas notas em uma disciplina. Beleza. Isso vai ajudar no entendimento da questão aí para frente. Número 1. No intervalo F3 a F12. Então, a gente vai detectar esse intervalo primeiro. F3 a F12. Então, a gente vem aqui na coluna F e na linha 3. F3 até F12. Está aqui o intervalo que eu acabei de selecionar. Fica o endereço aqui. Então, aqui é que a gente vai trabalhar agora. O que é para ser feito? Escreva uma fórmula para calcular a nota total de cada aluno, que consiste da soma das notas da prova, do trabalho e das práticas. Então, a gente pode utilizar a função soma. Então, o ideal é utilizar a função soma. A gente quer somar essas três informações aqui para todos os alunos, né? Então, nesse primeiro aluno aqui, a gente vai começar a escrever a nossa função soma. Para isso, a gente coloca igual, soma. A soma exige que passe os parâmetros que ela vai somar. Então, o que eu quero somar vai ser esse intervalo. Como vai ser esse intervalo, eu tenho aqui de C3, 2 pontos, a E3. Então, esse que é o intervalo. 2 pontos é para intervalo. Ponto e vírgula é para separar argumento. Então, na hora que eu der Enter, ele já calculou para mim a soma dessas três notas para esse aluno. Para eu fazer para as demais células, eu posso usar a alça de preenchimento. Há uma diferença, se eu selecionar aqui no meio e arrastar, eu estou usando o modo seleção de células. Agora, se eu clicar nesse quadradinho preto aqui do canto inferior direito e arrastar, reparem que a borda ficou rosa. Do outro jeito, não fica com essa borda. Quando eu soltar, ele vai copiar a fórmula, né? Vai transpor essa fórmula para todas as outras células, respeitando aquelas condições. Se eu puxo para baixo, ele vai somar 1 no valor de cada linha. Então, aqui eu tenho C3 a E3. O de baixo vai passar para C4, E4, porque somou 1 na linha. Tá? Agora, a gente tem que passar para o roteiro, para a gente ver o que precisa ser feito. A gente não pode sair fazendo coisas aqui achando que a gente sabe, né? Tem que ver o que está pedindo lá. Então, o número 1 a gente já terminou. Aí a gente vai passar para o 2. Faça a formatação condicional. Então, aqui já tem o caminho no intervalo H3 a H12. Qual que é esse intervalo? H, eu pego a coluna aqui, a linha 3. Então, H3 até H12. Está aqui o endereço do intervalo que eu selecionei. Reparem que para selecionar eu clico no meio da célula e arrasto. Se eu quiser usar a alça de preenchimento, eu tenho que usar no canto inferior direito. Então, ele quer que aplique uma formatação condicional nessa parte aqui, nesse intervalo. Como que vai ser essa formatação condicional? Se tiver escrito aprovado, é uma fonte azul. Se tiver escrito final, é uma fonte laranja. E se tiver escrito reprovado, é uma fonte vermelha. Como que eu faço isso? Então, eu seleciono o intervalo que eu quero aplicar a formatação condicional, vou em formatar, o de vocês vai estar condicional, e depois condição, porque muda de versão para versão. Se eu quiser ver a versão do meu aqui, eu venho em ajuda sobre o LibreOffice. Então, eu tenho uma versão 6.0.4.2. Tá? A de hoje já está mais atualizada. Então, eu vou lá em formatar, condicional, condição. Aqui eu tenho que especificar quais são as condições que eu vou aplicar uma determinada formatação. A primeira condição está aqui, se for aprovado, eu vou colocar fonte azul. Então, eu vou vir aqui e vou falar, o valor da célula é igual a... Então, eu vou colocar aprovado. Como é texto, eu tenho que escrever entre aspas.
aprovado. Eu vou aplicar aqui estilo. Eu tenho que aplicar um estilo onde a fonte seja azul. Os estilos que eu tenho aqui, ó, provavelmente não tem fonte azul. Se eu clicar nele aqui, ó, aqui no cantinho fica uma prévia de como é esse estilo. Então esse estilo chamado resultado, ele é negrito, itálico e sublinhado. Não é isso que eu quero. Esse resultado 2 também tem a mesma formatação. O título ele já é maior, tá vendo? Então aqui é um exemplo. Mas o que a gente quer então não tem em nenhuma desses estilos. O que a gente tem que fazer? Novo estilo. Aqui no novo estilo a gente vai dar um nome para esse novo estilo. Tem que ser um nome sugestivo, porque se depois você quiser usar esse estilo novamente, aí fica mais fácil. Então eu vou colocar aqui azul ou aprovado, né? Mas eu gosto de colocar o nome da cor para eu saber depois. Em efeitos da fonte a gente vai mudar a cor para azul. E só pede isso, só pede a cor. Então eu vou clicar em OK. Quando eu clico em OK, ó, a minha condição 1 já está completa. Se o valor da célula é igual a aprovado, então eu vou aplicar o estilo azul. O que eu tenho que fazer agora? Criar as novas condições. Então, se eu quero criar as novas condições, eu vou vir aqui embaixo em adicionar. Adicionar. O valor da célula é igual a... Agora eu vou colocar final. Então, se for igual a final, eu vou aplicar aqui estilo. Não vai ser o azul mais, tem que ser um laranja. Como eu não tenho nenhum laranja aqui ainda, eu clico em novo estilo. Vou mudar o nome aqui para laranja. Em efeitos da fonte, eu vou escolher a cor laranja e clicar em OK. Então agora a gente tem duas condições, a condição 1 e a condição 2. Ainda está faltando uma condição, que é quando ele for reprovado. Então a gente vai vir aqui e clicar em adicionar. O valor da célula é igual a... Faltou reprovado, então reprovado entre aspas. Eu vou aplicar o estilo que seja vermelho, mas eu não tenho nenhum estilo aqui ainda que seja vermelho. Então eu vou clicar em novo estilo, vou nomear esse novo estilo de vermelho. Em efeitos da fonte, eu vou colocar cor vermelha. Ok. Então agora eu tenho três condições, ó. Condição 1, condição 2 e condição 3. A condição 1, o valor da célula é igual a aprovado. Condição 2, o valor da célula é final. E condição 3, o valor da célula é igual a reprovado. Beleza, terminei minha formatação condicional. Agora sim eu vou clicar em OK. Então ele já altera aqui para a gente, ó, todos os nossos textos, né? Coloca as formatações. Se esse aqui mudar para aprovado, automaticamente ele já muda de cor. Então a ideia é essa, usar a formatação condicional para não ter que ficar mudando isso manualmente. Então deixa de forma automática. Então, ó, final, ele já muda de cor. Se eu escrever reprovado, mudou também. Então, desse jeito, deixa de forma automática. Agora a gente passa para a próxima questão. Na próxima questão, fala que na célula B15, utilize a função conte valores para retornar o número de alunos existentes na tabela notas. Célula B15. Onde está a célula B15? B15. Então, é essa célula aqui. Aqui dentro, a gente tem que usar a função conte valores. Então, ó, utiliza a função conte valores para retornar o número de alunos existentes na tabela. Só que a gente tem que continuar lendo, porque vai dar dica, ó. Você pode usar o intervalo A3 a A12 como parâmetro de sua função. Se necessário, utilize o assistente de função, tá? Aqui eu vou usar o assistente de funções para mostrar para vocês um exemplo. Então eu vou clicar nesse FX aqui. Eu tenho meu assistente de funções, eu vou procurar conte valores. Achei a função conte valores. Se eu clicar uma vez, aparece o que essa função faz. Conta quantos valores estão na lista de argumentos. Então, uma vez clicado, a gente sabe o que ela faz. Mas se eu quiser usar essa função, eu tenho que clicar duas vezes. Quando eu clico duas vezes, ele vai falar para mim que a gente tem que passar os argumentos. Então, ó, valor 1 é necessário, valor 2, valor 3 e valor até n, tá? São argumentos que representam os valores a serem contados. Lá já falou qual o intervalo que a gente vai contar, ó, o intervalo A3 a A12. Então, eu poderia copiar esse valor aqui e colar aqui, ó, A3 a A12. Ele já monta a função aqui para a gente, ó. A gente poderia escrever lá desde o início, né? Igual, conte ponto valores, abre parênteses e o intervalo. Outra forma, se eu não quiser colar aqui, eu posso selecionar na minha planilha. Então, vocês vão clicar nesse botão aqui na frente, ó, selecionar,
ele vai passar para essa caixinha aqui e vocês podem clicar no intervalo que vocês querem contar. Clicou, ele aparece aqui, ó. Vocês têm que clicar aqui em encolher. Aí ele já volta para cá preenchido. Então nossos argumentos serão só um mesmo, tá? Porque aqui, ó, quando eu clico aqui, ele fala, ó, valor 1, necessário. Quando eu clico no de baixo, ó, valor 2, opcional. Então só o primeiro já é válido. Eu não preciso informar mais valores para contar, né? A gente só quer esse número de alunos. Então eu vou clicar em OK. Tá feito aqui, ó. Ele contou então, né? Só que ali quando eu cliquei no valor 2, no assistente de funções, deixa eu voltar lá. Eu cliquei aqui no valor 2. Ele acabou colocando aqui para mim, ó, um ponto e vírgula e um espaço. Então isso está errado. Eu tenho que clicar no valor 1 e deixar aqui. Eu cliquei no valor 2 só para vocês verem mudando aqui em cima. Mas aí eu clico aqui em cima de novo, ele arruma a função para mim e está feito agora. Agora está certo. 10. Se eu clicar aqui, ó, igual, conte.valores A3 a A12. Beleza, foi feito. Partiu o roteiro. Agora está falando que no intervalo B18 a B22, vamos lá ver o que é esse intervalo. B18 a B22, então é esse intervalo todo aqui. E D18 e D22, então D18 a D22. Você deverá elaborar funções para retornar as estatísticas pedidas. Então nas células B18, B19 e B20, B18, B19 e B20, B18, B19 e B20. O que a gente tem que fazer? Utilize a função conte.si, utilizando como primeiro parâmetro o intervalo H3 e H12. Então, olha só, já está falando o que é o primeiro parâmetro que a gente tem que utilizar e ainda está mostrando como que vai ficar. Então, aqui eu já dei a resposta para vocês da nossa primeira função da célula B18. Então, a gente vai lá na célula B18, eu quero contar o número de aprovados. Onde que eu tenho essa informação se ele foi aprovado ou não? Eu tenho essa informação aqui, ó. Então, se for aprovado, eu conto. Se não, eu não conto. Então, a gente vai usar o conte.si utilizando esse intervalo. Então, ó, igual, conte. Quando a gente começa a digitar, ele já aparece umas sugestões aqui pra gente. Aí eu vejo que o conte tem um ponto, né? Ponto .si, abre parênteses. Olha qual que é o primeiro argumento. Ele já deixa marcado aqui pra gente, ó. O primeiro argumento é o intervalo. O que é esse intervalo? O intervalo de células a ser avaliado pelos critérios fornecidos. Então, é onde eu vou aplicar um critério para contar. Eu não quero contar, né, aqui quantos aprovados que tem. Então, o meu intervalo vai ser esse daqui. Ponto e vírgula. Quando eu coloco o ponto e vírgula, ele passa para o segundo argumento, que são os critérios. O que ele fala aqui na frente? O critério a ser aplicado no intervalo. Qual que é o critério que eu quero procurar aqui? O que eu quero procurar é se existe a palavra aprovado. Se existir, ele vai contar. Então, ó, eu vou colocar a palavra aqui, ó, aprovado, entre aspas, fechei parênteses. Então, Enter, ele contou o número de aprovados. Se eu mudar aqui, ó, aprovado, automaticamente fica azul e automaticamente aqui passa para 5. Esse que é o ponto, né, o ideal de uma planilha, ela ficar toda automatizada. Mudou um lugar, ele vai mudando em todos os outros, para não ter trabalho depois. Número de reprovados vai ser a mesma coisa. Igual, conte.si, o intervalo que eu quero aplicar a condição, ponto e vírgula, qual que é a minha condição. Então, esse aqui é reprovado. E o de baixo, o número de final. Então, eu vou contar quantos que tem de final. Igual, conte. Se eu quero contar, eu vou usar a função conte. Conte.si, ponto e vírgula. Qual o texto que eu estou procurando? Final. Então, tá aí, 4 pessoas de final. Agora a gente passa para o roteiro. Olha como que é importante ler o roteiro, né? Porque aqui eu coloquei um conceito que é número conceito L. O que é isso? Muitos me perguntaram, mas tem aqui no roteiro falando. Ó, na célula B21, utilize a função conte.si utilizando como primeiro parâmetro o intervalo G3 a G12. Então, qual o intervalo? G3 a G12. Compare se o número de faltas é maior ou igual a 8. Então, ó, eu já coloquei o texto aqui e aqui embaixo já tem a resposta. Então, esse aqui já está feito. Então, a gente vai usar o conte.si com a condição que, se o número de falta for maior do que 8. Então, eu vou colocar igual conte.si. Agora, o intervalo que eu quero aplicar a condição é esse intervalo.
ponto e vírgula, qual que é a minha condição? Se ele for maior do que 8, eu tenho que usar aspas, tá? Senão dá errado. Enter, ele colocou aqui que o número de conceito L é 1. Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui, ó. G3 a G12 maior do que 8. No roteiro pediu maior ou igual. Então, ó, a desatenção aí no roteiro. Maior ou igual. Número de conceito L, então, temos 2 pessoas com esse conceito. Nota média, mas a gente vai lá no roteiro. Na célula B22, utilize a função média. Não se esqueça do acento. Utilize como parâmetro F3 a F12. Então, a resposta já está dada também, ó. A função média ela só recebe um parâmetro, que é o intervalo que eu quero calcular a média. Eu já dei o intervalo aqui, então o que a gente vai fazer? F3 a F12 é esse intervalo aqui, ó. Então a gente quer calcular a média. Igual média com acento, abre parênteses, vou selecionar o intervalo pedido. Fecha parênteses, Enter. Está feito. Roteiro. Nas células D18, 19, 20 e 21, então tá aqui, ó. D18, 19, 20 e 21. O que ele quer? Você calculará a porcentagem utilizando a célula correspondente na coluna B e a célula B15. Então, a gente vai utilizar a célula correspondente na coluna B, ou seja, para calcular esse aqui, a gente vai utilizar essa célula, mais a célula B15. Então, a gente tem que utilizar essas duas células aqui. Para esse de baixo, a gente vai utilizar essa célula e essa. Mas o que a gente vai fazer? Ó? Por exemplo, para calcular a porcentagem de alunos aprovados, você deve fazer porcentagem de aprovados, então vai ser o quê? Número de aprovados dividido pelo total de alunos. Então, aqui na frente está escrito D18. O que é D18? D18 é essa célula aqui. Então, essa célula vai ser igual a, vamos lá para o roteiro, B18 dividido por B15. Então, ó, B18 dividido por B15 também já estava feito. Ou seja, é esse dividido pelo de cima. É o número de aprovados dividido pelo total de alunos. É o que está escrito aqui, ó, número de aprovados dividido pelo total de alunos. Então, na hora que apertar Enter, ele calculou 0,4. Vou fazer isso para os alunos reprovados. Então, vai ser igual ao número de alunos reprovados dividido pelo total de alunos. De final, é o número do aluno de final dividido pelo total de alunos. Número de conceito L vai ser igual ao número de alunos dividido pelo total de alunos. Volta para o roteiro. Formate as células para que exibam corretamente a forma de porcentagem, clicando no ícone de porcentagem ou acessando formatar as células. Então, ó, vou selecionar para fazer a formatação de porcentagem e vou clicar aqui em formatar como porcentagem. Pronto, já foi feito. Ou a gente poderia selecionar as células e clicar em formatar células. E aqui a gente selecionaria porcentagens. Casas decimais, vou deixar 2, mas a gente poderia mudar se o roteiro estivesse pedindo. Ok. Próxima questão. Na célula D22, você deverá usar a função conte-se para contar quantas notas, ao intervalo que eu vou contar, são maiores do que a média. Então, a média a gente tem outro intervalo. Repare que agora você usará o valor que está em uma célula como condição. Então, a gente vai usar o valor da célula B22. A gente não vai digitar esse valor. Então, como que a gente vai fazer isso? Para fazer isso, aí eu coloquei aqui embaixo o jeito correto de fazer. Então, a gente vai ter que pegar, né, igual conte.se. Eu quero contar qual intervalo. Eu até falei aqui, ó, o intervalo F3 a F12. Então, o intervalo F3 a F12, eu quero saber o que? Quantos alunos, né, estão com notas maiores do que a média. Então, a média, a gente tem a nota aqui, ó, 55,7. Teoricamente, o que eu iria fazer? Colocar aspas, maior do que 55,7. Seria isso. Só que a gente não quer colocar o valor manual, porque se eu mudar a nota aqui do aluno em cima, muda a média também, e automaticamente tem que mudar esse valor. Então, eu quero usar o quê? Eu quero usar a célula B22. Na hora que eu coloco B22 entre aspas também, ele vira um texto.
Então eu estou falando que eu quero contar se nesse intervalo F3 a F12 for maior do que o texto B22. Aí não vai dar certo, porque o texto B22 não tem como a gente comparar com um número. O que a gente quer é o valor da célula de B22. Então B22 não pode ficar dentro das aspas. Aí eu vou tirar B22 das aspas. Então B22. Quando eu coloco B22 e eu coloco um valor com aspas do lado, eu tenho que colocar um operador de concatenar, que é juntar essas duas informações. Do jeito que está aqui, vai dar um erro. Então eu preciso usar o e-comercial para concatenar. Agora sim, ele vai pegar esse maior e vai concatenar com o valor que estiver em B22. Aí ele vai calcular quantas notas tem acima da média. Então aqui tem 4 notas acima da média. Só que a gente quer porcentagem acima da média. O que é porcentagem acima da média? É o número de notas que eu tenho acima da média dividido pelo número de notas. Então, eu já consegui achar o número de notas acima da média. O que eu preciso fazer? Dividir esse valor pelo número de alunos que a gente tem, que é o mesmo número de notas. Então, tá aí, 0,4. Formate a célula para que tenha porcentagem. Então, a gente vai vir aqui e vai formatar a célula para porcentagem. O que mais? Renomeie a planilha 1 para notas, clicando sobre o nome planilha 1 com o botão direito e em seguida renomear. Então, ó, planilha 1 está aqui embaixo. Botão direito, em seguida renomear planilha. Qual que é o nome que foi pedido? Notas. Então, substitui aqui por notas e clique em OK. Terminei a nossa primeira planilha, a gente parte para a segunda. Então, a planilha 2, né, que vai ser a próxima, o que a gente tem lá? Ó, vou clicar na planilha 2, a gente tem as informações dos salários de alguns funcionários de janeiro a junho de um ano. Primeira coisa, renomeie a planilha 2 para salários. Então, eu vou vir aqui, como que eu renomeio? Eu já aprendi, ó, renomear ou dar 2 cliques com o botão esquerdo aqui, ó, em cima do nome dela. Salários. OK. Agora a gente parte para o 2. No intervalo I3 a I10, o que é intervalo I3 a I10? I3 até I10. Selecionei aqui, ele aparece aqui, ó, I3 a I10. O que quer que faça? Calcule a soma dos salários de cada funcionário ao longo dos meses. Então aqui vai ter o total desses salários, embaixo vai ter o total desses salários e assim sucessivamente. Então, para fazer isso, a gente vai somar. Se eu quero o total, eu vou usar a função soma. Qual o intervalo que eu vou passar para ela? C3 até H3. Enter, calculou o primeiro valor. Posso usar a alça de preenchimento. Nesse caso, eu não preciso modificar nada, tá? Na função, não preciso fixar nada. E ele já está somando isso aqui para a gente. No intervalo C3 a I10, então C3... que é aqui, até I10, que é esse aqui, ó, C3 a I10, o que ele quer que faça? Formate os valores para moeda. Então, formatar para moeda é só eu clicar nesse dinheirinho aqui, ou clicar com o botão direito, formatar células, e a gente vai escolher moeda, e a gente vai deixar os reais mesmo. OK. Então, já formatou todos os valores para a gente. O próximo, então, está falando que no intervalo C11 a H11, então, C11, H11, C11, H11. Está aqui, ó, C11, H11. O que ele quer que faça? Utilize uma função para somar os salários de cada mês. Então, aqui eu quero somar esses salários. Nessa célula eu quero somar esses e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar igual soma. Qual o intervalo que eu vou passar? O intervalo de janeiro. Enter, já somou para a gente. Se eu colocar a alça de preenchimento para o lado, ele vai somar certinho para a gente também. Então, ó, se eu quiser verificar se realmente está certo, eu clico 2 vezes em uma dessas células que eu usei a alça de preenchimento e verifico. Aqui, nessa célula, era para aparecer a soma de F3 a F10? F3 a F10, sim. Então, ela está correta. O próximo que a gente tem é esse aqui, ó, no intervalo C12 a H12. Então, C12 até H12. Está aqui, ó, exibido para a gente. O que ele quer que faz? Utilize a função para calcular a média dos salários de cada mês. Então, aqui tem que ter a média de salários de mês de janeiro, aqui a média do fevereiro e assim sucessivamente. Para calcular a média, a gente vai colocar igual a função média com acento
e a gente vai selecionar o intervalo que a gente quer. Apertou Enter, já está aqui o resultado. Eu vou usar a alça de preenchimento agora e ele vai preencher tudo para mim. Beleza? Próximo. Nas células D15, D16 e D17, então ó, D15, D16 e D17, o que ele quer? Você deverá somar o total, ou seja, o intervalo de 3 a 10, dos salários dos funcionários separados por cargo ou função. Para isso, utilize a função soma-se. Por exemplo, para analista, sua função soma-se deverá verificar no intervalo B3 a B10 quais funcionários são analistas e, caso seja, somar os valores correspondentes em I3 e 10. Então, a função soma-se ela recebe 3 argumentos, e eu já coloquei os 3 argumentos aqui para vocês. O primeiro argumento é o intervalo que eu quero fazer a comparação. O segundo argumento é o critério que eu quero comparar. E o terceiro argumento é o intervalo que eu quero somar. Então, aqui já está feita a D15. Então, olha só. D15 é igual soma-se, abre parênteses. Aqui na soma-se ele vai indicar, ó, o primeiro é o intervalo a ser avaliado pelos critérios fornecidos. Eu quero verificar se ele é analista. Então, eu quero calcular nesse intervalo, eu quero procurar nesse intervalo a palavra analista. Ponto e vírgula. Critérios. O critério a ser aplicado no intervalo. O que eu quero procurar? Analista. Como é um texto, entre aspas. E o terceiro, ó, intervalo de soma, o intervalo de valores que serão totalizados. Ou seja, o que eu quero somar se aqui for igual a analista? Esse total aqui, ó. Então, é o valor total do salário dele. Fecha parênteses, está feito aqui para gente. Eu usei a palavra analista na nossa função. Eu nem precisava usar essa palavra analista. Por quê? Olha só, se eu usar a alça de preenchimento aqui agora, vai dar errado. Por quê? Aqui ele está calculando, ó, ele está fazendo soma-se no intervalo B4 a B11. Então é daqui até aqui embaixo. Já começou errado no intervalo de comparação. Ele está procurando pela palavra analista. E se ele achar, ele vai somar o intervalo de 4 e 11. Tá? O intervalo de 4 e 11 está certo. Agora, esse primeiro intervalo e esse critério está errado. Tá? Então, eu não posso usar a alça de preenchimento, a não ser que eu fizer algumas modificações. Eu vou fazer essas modificações para vocês verem uma nova forma de fazer. Olha só, eu coloquei aqui analista. Analista está escrito nessa célula aqui, ó, C15. Depois eu vou calcular auxiliar. Auxiliar está na célula C16. E secretária está na célula C17. Então, ao invés de eu usar o texto aqui, ó, eu posso usar a célula que tem esse valor. Então, C15, ó, continua a mesma coisa. Por quê? C15 a gente tem a palavra analista. Então, ele vai substituir esse C15 por analista. Quando eu usar a alça de preenchimento aqui agora, ele vai substituir o C15 por C16. Então, ele calculou aqui o salário do auxiliar. Teoricamente, está certo. Só que o intervalo que ele usou aqui, ó, B4 a B11, está errado. Tinha que ser de B3 a B10. E aqui na frente também está errado. Tinha que ser de I3 a I10. Então, a gente tem dois erros nessa função. O B3 e B10 tem que ser igual para todos. Então, se tem que ser igual para todos, eu vou voltar nessa função aqui, ó, e no B3 eu vou fixar o valor da linha. No B10 eu vou fixar o valor da linha também. No I3, fixo o valor da linha. E no I10, fixo o valor da linha também. Na hora que eu usar a alça de preenchimento, então, ele vai pegar aqui, ó, B3 a B10, tá certinho. C16, continua certo. I3 a I10, continua certo. O de baixo, B3 a B10, certo. C17, que é o valor que eu tenho nessa célula aqui embaixo, e 3 a 10, certo também. Então, já está feito. Próximo. Por fim, utilize a função maior, junto com a função soma, para somar os 3 maiores salários do mês de janeiro. Então, está aqui, ó, intervalo C3 a C10, os 3 maiores salários desse intervalo. Isso a gente vai colocar na nossa célula D18, tá? Então, eu quero somar os 3 primeiros valores, né, os 3 maiores valores. Para somar, a gente usa a função soma. Então, a gente tem aqui, ó, igual soma. O que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar o maior valor
Qual que é o maior valor que eu tenho em janeiro? 6.800. Então, eu vou colocar aqui só para teste. 6.800, ponto e vírgula. Qual que é o segundo maior valor? 5.120. Então, 5.120. Qual que é o terceiro maior valor? 652. Não é isso que a gente quer fazer? Somar os três maiores valores? Então, se eu apertar Enter aqui, ele soma os três maiores valores. Mas, se eu alterar o salário de Larissa, então ela não recebe isso aí, ela recebe 35 mil. A nossa função aqui continua errada. Está errada, porque agora os três maiores salários ia pegar esse e os 6.800. Então, ia dar um valor aí muito maior, né? Uns 47 mil. Então, a gente precisa arrumar essa nossa função aqui. No lugar que a gente colocou valores manuais, a gente vai colocar funções para pegar esses valores dinamicamente, tá? Como que eu faço, né, para colocar uma função aqui que exiba o maior valor para mim? Eu tenho a função maior, que acho o enésimo maior valor, e eu tenho a função máximo. Eu vou usar o máximo aqui só para vocês verem. Se eu colocar máximo, abre parênteses, de qual intervalo que eu quero calcular o maior valor? Desse intervalo. Fecha parênteses. Então, o valor ficou o mesmo. Por quê? No lugar dos 6.800, ele vai colocar agora o maior valor. Qual que é o maior valor? 6.800. Agora, no lugar dos 5.120, o que eu vou colocar? O segundo maior valor. A função máximo só me retorna o primeiro maior valor. Se eu quiser o segundo maior valor, eu tenho que usar a função maior. Então, aqui eu vou colocar maior, abre parênteses. Qual que é o intervalo? Está falando aqui, dados. A matriz dos dados na amostra. Eu quero esses dados. Ponto e vírgula. O ranking, a posição do valor. Eu quero o segundo maior valor. Fecha parênteses, porque eu estou fechando aqui o parênteses da função maior. Enter, continua com o mesmo resultado. No lugar aqui do terceiro maior valor, a gente vai usar uma função para calcular o terceiro maior valor desse intervalo. Então, ponto e vírgula, terceiro maior valor. Esse parênteses que está aqui, ele está fechando o parênteses do maior. E eu estou precisando fechar agora o parênteses do soma aqui, que eu abri cá no começo. Então, eu tenho que colocar outro parênteses ali na frente. Enter, continua o mesmo valor. Agora, se Larissa, por acaso, passe a receber 35 mil, automaticamente ele vai recalcular aqui embaixo e vai mostrar esses valores. Então, está de forma automática. Então, para finalizar o nosso roteiro, né, no intervalo D15 a D18, formate para moeda. Então, D15 a D18, formate para moeda. Finalizamos. O que a gente faz agora? Salva, para isso clica nesse disquete. Tá? Vocês podem usar o arquivo salvar como e escolher um lugar no computador para salvar. Na hora de enviar, tem que enviar esse arquivo que vocês estão salvando. E a gente vai para o roteiro. Ao finalizar, verifique as instruções de entrega. Então, a gente volta lá para o início e verifique isso aqui. Muita gente está fazendo errado. Você deverá enviar o exercício resolvido. O meu e-mail já está aqui. Teve gente que já enviou para o meu e-mail errado. E com o assunto TCP3, seu nome completo. Ou seja, copiem esse assunto, colhem no assunto do Gmail e altere o nome aqui para o seu nome completo. Tá bom? Por quê? Porque isso facilita na hora que eu abro o meu e-mail, eu recebo vários trabalhos de várias turmas, então, para eu não ficar perdido, tá bom? Então, o nosso trabalho, o nosso exercício foi esse. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor sobre as funções e sucesso aí na nossa prova, tá ok?